e hoje eu vou falar de tipos de cuba para banheiro. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabi Câmara, eu sou arquiteta. Pedir aquele favorzinho básico para você que está assistindo esse vídeo, curtir, fazer algum comentário aqui, por favor, do que tipo de vídeo você quer ver por aqui, se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Bom, existem vários tipos de cuba, e se vocês repararem aí na internet, muitos profissionais, né, que até demonizam alguns tipos de cuba, por exemplo, a esculpida para banheiro de dia a dia. Mas eu vou falar aqui o porquê que a cuba esculpida ela é muito boa para certos banheiros, o porquê que eu coloco em banheiros, né? Mesmo tendo gente que discorda, porque como eu falo, cada caso é um caso, e eu vou explicar tudo isso. Já vou começar com a cuba esculpida mesmo, já que a gente tá falando dela. Sabe aquele banheiro que você não consegue ter muita profundidade? Você não tem muita profundidade para fazer sua pia? Aí qualquer cuba do mercado que você comprar vai ficar muito grande, vai ultrapassar aquele espaço de profundidade que você tem. É aí que a gente utiliza a cuba esculpida. Quando você tem pouca profundidade, você utiliza essa cuba esculpida. Então eu escolhi, por exemplo, num banheiro de casal porque tinha pouca profundidade. Eu gostaria muito de ter colocado a de apoio, que era o que eu estava colocando nos outros banheiros desse apartamento, mas eu tive que colocar uma cuba esculpida. A cuba esculpida ela pode ser difícil de limpeza dependendo do estilo de cuba esculpida que você fizer, porque existem vários tipos de cuba esculpida. Não é assim, é uma cuba esculpida, acabou. Não, existem vários tipos de detalhamento. Então até isso o arquiteto, o designer de interiores, tem que detalhar e falar, eu quero assim, assim, assado. Tá? Então existem alguns tipos de cuba que eles podem sim ser utilizados para banheiro de dia a dia, porque eles são facilmente de serem limpados, né? Essa ideia de que a cuba esculpida não pode ir para banheiro justamente porque dizem que ela não é muito fácil de limpar, mas tem alguns modelos no mercado que eles são mais fáceis de limpar do que outros, então dá sim para colocar no banheiro. Era muito legal para você quando você não tem muito, né? Como você esculpe, você vai fazer a cuba esculpida, você vai escolher as dimensões dela, então ela pode ser utilizada quando você tem pouco espaço. Ela pode ser utilizada para você colocar num lavabo para fazer algo muito diferente, porque ela é extremamente chique, né? Ela é uma coisa muito minimalista, a pedra é a própria cuba, então não tem nada ali embutido, nada sobreposto. Então ela é muito, muito, muito mesmo muito elegante. Então, sim, ela pode ser utilizada para banheiro comum, para lavabo, para onde você quiser. Dá até para fazer tanque esculpido, porque também temos problemas com dimensões, com alguns apartamentos que não dá para colocar qualquer tanque, então a gente às vezes esculpe o tanque mesmo por essa questão. Não é nem porque a gente faz uma área bonita, né, de lavanderia, uma área de serviço, mas não é o lugar que mais vai ser visitado, que os clientes dão o mais valor possível. Mas a gente faz a cuba esculpida por questões de dimensões, então tem muito isso, tá? Por questões de dimensões a gente utiliza muito. Como eu falei, é uma cuba bem minimalista, bem maravilhosa para ser utilizada. E que ela é muito atemporal, ela já vem há muitos anos, né? Aí no mercado, tá na moda, né? Como vocês gostam de falar, ela tá na tendência e ela vai continuar na tendência, porque como eu falei, é o mesmo material da pedra, então ela é muito minimalista, é uma pia que você não vai ficar tendo um destaque. Por exemplo, eu coloco uma pedra branca e uma cuba de sobrepor preta, aí a cuba tá chamando totalmente a atenção, né? Nesse caso da cuba esculpida, ela já é mais discreta ali. Essa aqui é o modelo mais simples que tem, que é a cuba de embutir. Tem muito modelo no mercado, então quando você quiser dar uma apertada no orçamento, essa é uma cuba mais em conta do que a de esculpir, por exemplo. Vem essas cubas assim nas construtoras, nos projetos de construtora, então ela é uma cuba bem utilizada. É uma cuba também bem minimalista, né? Você pode fazer ali a cuba sumindo, ou se você quiser pode dar um destaque com alguma cor. Mas é isso, é uma cuba bem simples que dá para ser utilizada também, inclusive na cozinha, né, que a gente tem a de embutir, a de sobrepor, e nos banheiros, né, como a gente está focando aqui nos banheiros, dá para você super utilizar.
você vai ter um custo-benefício bom, vai ser muito fácil de achar vários modelos em conta e você vai conseguir, ela tem muita facilidade, sabe, eu já vou falar uma questão da cuba de sobrepor, que ela é praticamente a cuba de embutir, só que ela fica com uma haste para fora. Aí quando você tem uma bancada toda molhada e vai passar um rodinho, que nem nesse vídeo que eu vou pôr aqui, você não consegue, né, como eu disse no outro vídeo anterior a esse aqui, você não consegue jogar aquela água para dentro da cuba, entendeu? Você não consegue, não tem aquela praticidade de tipo, deixa eu limpar com um rodinho aqui e deixar tudo seco, porque vai ter aquela barreira da cuba de sobrepor. Então, a cuba de embutir para essas pessoas que prezam muito por limpeza, ela é muito, muito mais indicada. Essa aqui é uma cuba que ela é muito diferenciada, tá? É uma cuba que você vai ver muito em banheiros, lavabos, em banheiros assim, que tem um destaque bem diferenciado, que é a cuba de piso. É aquela cuba que ela é uma torrezinha, ela vem do chão e vai até ali a altura de bancada, mais ou menos, e aí você pode colocar uma torneira de piso, né, também, e fica a coisa mais bonita do mundo, fica lindo demais. É algo que realmente tem um custo mais elevado, então se você quer apertar o orçamento, você tem que pensar em estratégias. Olha, eu vou utilizar no lavabo, mas não vou colocar em todos os banheiros. E tem que saber que ela realmente é mais cara do que uma cuba de embutir, por exemplo, que é mais simples, tá? Então essa cuba aí, nem muita gente utiliza, talvez vocês nem todo mundo sabe que ela existe, mas ela é uma cuba que ela é uma obrinha de arte, né? Ela é uma cuba que a gente preza muito pelo design, que nem a cuba de esculpir, essa cuba de piso, tá? Então, se você preza muito por design, você pode optar por essa cuba aí de piso. Outra cuba é a de sobrepor, que é a que eu falei, que ela fica com uma hastezinha pra fora, então dá pra você colocar na cozinha e no banheiro, né? Mas tem aquela questão, molhou a sua bancada, você não consegue passar o rodinho e limpar, você vai ter que secar fora, aí, né, fazer aquela limpeza, né, que eu não vou explicar no canal, porque aqui a gente vai falar mais da arquitetura, não da limpeza, mas você vai lá passar teu paninho, tirar a água do paninho, enfim, né, torcer, essas coisas. Mas ela é muito bonita, porque existem cubas de sobrepor que elas são artísticas, elas prezam por design. Por que de sobrepor? Por que não vai ficar igual a de embutir, já que ela é mais difícil de limpar? Porque é um design diferenciado. É uma coisa que vai realçar em relação àquela bancada. Ela vai estar sobreposta, né? Por isso que ela é de sobrepor, ela está sobreposta àquela bancada. Então ela fica com uma hastezinha para fora. Existem vários modelos no mercado. Tem umas que são só um pedacinho, assim, uma hastezinha bem baixinha, assim, bem discreta. Tem outras que são um pouquinho mais altas, mas essa é a cuba de sobrepor, tá? Então, se você preza também por design, é uma cuba que vai ficar bem interessante. Eu amo essa aqui, ela é a cuba de apoio. Muito interessante, porque ela é uma cuba que se destaca para quem preza design. Se você tem ali um banheiro com todos os metais pretos e quiser colocar uma cuba preta e uma bacia preta, vai ficar super bonito. Existem formas mais ovais, formas mais arredondadas, formas mais retangulares, então... E tem outras que são bem artísticas, formas assim orgânicas, então é uma cuba que eu particularmente amo. Mas você precisa tomar cuidado, porque a altura dessa bancada para essa cuba que você vai colocar, ela não vai ter a mesma altura da bancada de uma cuba de embutir, de uma cuba esculpida, né? Você vai ter que fazer uma bancadinha um pouco mais baixa, desculpa. Você vai fazer uma bancada mais baixa, para que o topo dessa cuba de apoio bata naquele 90 que a gente tem, né, de altura com as nossas bancadas. Então, você vai fazer uma bancada mais baixa. Tome cuidado com isso quando você for escolher essa cuba, tá? Então, isso é uma especificação de projeto muito importante, porque se você fizer a bancada 90 e colocar a cuba de apoio, ela vai ficar acima, né, do que você está acostumado na ergonomia, né, que a gente tem essa questão, esses padrões de alturas, porque são justamente estudados para o nosso corpo humano, né, eles foram estudos feitos quais que são as melhores alturas, as melhores dimensões, né, maiores profundidades, enfim. A cuba de semi-encaixe, essa é uma cuba também que é para dar uma questão de design mesmo, né, ela é uma cuba bem interessante. E ela fica com esse nome de semi-encaixe porque ela é semi-encaixada, ela fica para fora da pedra, né?
ela não acaba junto com a pedra acaba aqui e ela vem pra frente, ela avança, né? Então, por isso que ela é uma cuba de semi-encaixe. E essa cuba tem muito padrão aí no mercado, então você vai achar um monte dessa cuba aí. Também não costuma ser uma cuba muito cara. Assim como a cuba de esculpir, essa cuba também pode ser utilizada para ambientes menores, né? Você consegue ter uma bancada menos profunda, mas tem que tomar cuidado que às vezes ela projetar para frente pode também ser um empecilho. Por isso que eu ainda prefiro a esculpida. Se eu tiver que optar, quando eu tiver um espaço menor, eu prefiro a cuba de esculpir. Mas ela também é uma solução para quando você tem espaços menores. A cuba de parede ou suspensa também é utilizada, né, em ambientes com menores espaços, porque você não utiliza aquela bancada de granito, seja do que for, de mármore, e embute ali a sua pia ou coloca a sua, né, o tipo de cuba que você quiser. Você simplesmente tem essa cuba, que já é uma cuba que você vai fixar na parede e que ela não vai ter aquela questão da pedra em volta. Então ela é bem minimalista, ela pode servir para espaços pequenos, mas para um banheiro que você vai ter que colocar muitas coisas, tipo, é muito interessante você ter um pedacinho de bancada para você colocar ali escova de dente, essas coisas. Então nesses banheiros é legal você evitar esse tipo de cuba, mas é um tipo de cuba que eu tenho que falar aqui que ela existe. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Um beijo, até a próxima!